Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais uma lua cheia e hoje o tema é o sagrado feminino. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito do sagrado feminino, sobre as consequências da desconexão com esse sagrado, o que não é o sagrado feminino, que algumas pessoas dizem que pode ser, mas não é. A relação entre deuses e deusas com esse sagrado e no finzinho a gente tem várias dicas de como você pode se conectar com o sagrado feminino. Estou aqui com essas bruxas maravilhosas, a Lu, eu sou a bruxa Fê, a Bia, linda aqui, a Adri, Duda e Manu. E vamos lá ao nosso tema de hoje. Então vamos lá, vamos começar com definições. O que é o sagrado feminino para vocês, meninas? É difícil definir, porque pra mim é algo indefinível, né? Pra começar, o feminino acho que não cabe em nenhum contexto. Ele é uma energia, né, que habita todos os corpos, mesmo que agora o mínimo possível, né? Porque a gente foi suprimindo tanto essa energia, depois a gente vai se aprofundar mais. Mas o que sobrou dela habita todos os corpos e tudo na natureza também. Então eu vejo o feminino como uma energia acima de tudo. E o divino, pra mim, o sagrado, pra mim, toda a vida é, né? Então eu acredito profundamente que dentro de nós existe um espaço onde ainda não foi penetrado, onde ainda não foi doutrinado, né, pelas coisas impostas. E esse espaço, pra mim, é sagrado. E eu acho que o feminino é o que abre o caminho para eu encontrar esse espaço dentro de mim. Então esse é o sagrado feminino que eu busco, que eu cultuo dentro de mim, né? E que eu me conecto. Criação, né? Sagrado feminino para mim é a criação e é a natureza. Como você falou, eu sempre vi o sagrado feminino como a mãe natureza. Sempre que eu escutava a expressão sagrado feminino, eu não conseguia imaginar nada diferente até dessa imagem aqui de Gaia criando o mundo, a terra, tudo que tem dentro dela. E tudo que tem dentro dela é sagrado. E dentro dela não tem só o feminino no sentido de mulher. É o feminino no sentido de criação, de poder de criação. Então, para mim, é isso. É a mãe natureza e toda a sua capacidade criadora. E nós, criações dela, somos co-criadores. É um ciclo que não termina nunca. Então, isso, para mim, é o sagrado feminino. Esse ciclo que não termina nunca de criações e co-criações. Bom, pra mim também é isso que algumas de vocês já falaram, né? Essa energia feminina, criadora da intuição, né? Mas pra mim também não pode estar dissociado da realidade social, principalmente, por mais que seja um conceito muito espiritual. Eu acho que muitas vezes é fácil pra mim falar do alto do meu privilégio, né? Sobre sagrado, ter tempo pra isso. Mas tem muitas mulheres, a Maria, a Ana, a fulana, e não só mulheres, porque como foi bem explicado aqui, não é uma questão de gênero, e sim de energia, né? Então, para essas mulheres, como é possível no dia a dia delas poder se conectar com esse sagrado, né? Quando a gente vive num mundo, numa sociedade que é patriarcal, né, historicamente falando, e que muitas vezes não se tem tempo para isso. A mãe solteira que trabalha de segunda a segunda. Então, para mim, o sagrado feminino ele também não pode estar dissociado dessa consciência social também, de certa forma até de classe, porque cada pessoa, cada indivíduo tem a sua cultura, a sua realidade. Então, quanto mais a gente puder conversar, né, de uma forma que amplie mais esse conceito e chegue a mais pessoas, para mim isso é o sagrado, né? Poder ter esse senso de comunidade e de diversidade também. Tanto ampliar o sentido do sagrado quanto o sentido do feminino. Isso, porque o meu sagrado talvez não vai ser o teu sagrado, né? E isso vai variar muito de acordo com a realidade, né? Como eu falei, muitas vezes ali dentro do meu privilégio vai ser uma coisa, mas para outras pessoas serão outras e isso não faz menos sagrado. Sim. E muitas vezes quando a gente fala essa palavra pode criar um distanciamento porque parece algo utópico. Só um conceito bonito ali, né? Mas que não tem aplicabilidade prática no dia. Sim. Perfeito. Não sei se eu me fiz entender, mas total, resumidamente. E chegar a essa mulher que trabalha, que cria vários filhos, que dá conta de tudo, ainda sobra amor para dar para todo mundo. Exato. E tem a realidade da mulher negra, da mulher indígena, né? Então, assim, dentro da sua cultura existem muitos sagrados, né? E para mim é isso, eu gosto dessa diversidade, que a gente possa dialogar cada vez mais, né?
e compreender também a realidade dessas pessoas para que elas também saibam que é possível, né, também atingir isso, algo né, inatingível, utópico. Muitas vezes até um masculino ferido, né, porque a sociedade impõe isso. Então, muitas vezes elas se obrigam também a estar mais na energia masculina. E esse resgate do feminino acaba sendo abafado, né? Então, basicamente, para mim, seria isso. Esse é um ponto importante, porque eu sempre estive mais conectada com o sagrado masculino. Eu perdi minha mãe muito cedo, eu não tive muitas mulheres na minha vida, né? Como eu falei pra vocês, mas eu tive um pai muito presente, meu pai foi pai de verdade. Então, pra mim, a figura do homem sempre foi o do cuidador. Porque o meu pai sempre foi o que cuidou de mim, o que me apoiou. E mais tarde, quando eu conheci o sagrado feminino, eu fiquei pensando assim, eu tenho que me conectar com essas energias. Porque eu senti que precisava. E as primeiras conexões que eu fiz foram com deusas que eram gêmeas com homens. Porque eu sou gêmea com homem. Que interessante! Então eu gostava muito de trabalhar essa dualidade, né? Isso. A Artemis foi uma das primeiras também. Freya. Freya é uma das que eu mais me conecto. Mas hoje eu consigo já trabalhar com a energia do feminino. E eu acredito que, pra mim, né? O sagrado feminino seja exatamente o que tu falou, Manu. É o seu sagrado feminino. O feminino, pra mim, é diferente. Então, eu me conectei com energias de várias deusas, porque é assim que eu me conecto com o sagrado feminino, pra encontrar qual é o meu sagrado. Que interessante. Pra mim o sagrado feminino sempre foi muito natural. Quando eu era pequenininha, família católica, mas passando brevemente por isso, eu perguntava, papai do céu, a mamãe do céu. Daí eu falava, e a mamãe do céu é casada com o pai do céu. Daí minha mãe, não, Maria, ela é mãe do filho. Daí eu falei pra lá. Porque pra mim sempre foi sentido a união do masculino e do feminino girando a terra, né? Daí, né, por um tempo a gente, né, aprende, né, os conceitos que estão integrados ali em um contexto familiar, um contexto social, e depois você volta a se questionar o que faz sentido para você. E quando eu voltei a me questionar sobre isso, para mim fez muito mais sentido, não que o conceito do Pai Celestial não faça, porque ele faz, mas quando eu quero colo, sabe? Quando eu quero aquele negócio, meu Deus, Fernanda, o que você fez aqui? Que bagunça que tá a sua vida. Mãe, sabe, me dá um amparo que eu consigo me conectar muito com essa questão da energia feminina, do afago, do acolhimento. É um lugar muito confortável para se relaxar. Então, eu fico me questionando por que a sociedade tem tanta dificuldade em enxergar o sagrado feminino. Porque é tão óbvio, né? É que são muito mais barreiras sociais do que naturais, né? Exatamente. Do que sociais e do que biológicas. Eu acho que a gente tem um grande adoecimento do feminino na sociedade, né? Total. Que acho que todas nós já crescemos aprendendo a nos conectar. Não precisamos nem aprender a nos conectar com o masculino, né? A gente já foi forçada a entrar no mundo com essa energia, né? Inclusive, né, a gente valoriza muito os arquétipos do feminino que são ligados ao masculino, né? Tipo a guerreira, a mulher que não para de trabalhar nunca. Sim. Esses arquétipos sempre são bem vistos na sociedade, ou o que é parecido, ou o que serve ao feminino, ou o masculino, né? Ou no caso a mãe, a amante. Então a gente tá sempre querendo se encaixar, talvez, nesses arquétipos, e a gente tem essa problemática, né, na nossa sociedade atual, e que vem de muitos, muitos, muitos anos atrás. Inclusive até, assim, para quem quer acompanhar melhor essa separação perversa que aconteceu do nosso feminino, tem um livro que é o Caliban e a Bruxa, que é muito bom. Ele traz o contexto histórico desde a época da Inquisição, né, até os dias de hoje, como o nosso corpo foi... como a gente é doutrinado todos os dias para fugir do nosso feminino. Sim. Em vez de aceitar ele, né? Então a gente aprende que tudo que que está relacionado ao feminino, que o feminino é um mistério, né? Ele é essa energia que escapa. Então as pessoas têm medo, elas querem controlar o que é incontrolável, porque corpos
que são, né, sempre lineares, sempre do mesmo jeito, são mais fáceis de serem controladas. No momento que a gente sai, que a gente, né, busca transformação, que a gente busca coisas diferentes, que é isso que o feminino traz, né? Pelo menos pra mim. Sim. Isso causa medo, causa espanto. A gente aprendeu a ver isso, né? Então a gente começa a criar barreiras dentro de nós mesmas e essas barreiras nos separam de nós. Então esse é um adoecimento grave, né? E aí, até no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa fala da fome de alma. Sim. Essa fome que a gente sente, que a gente não sabe do que, essa necessidade que a gente não sabe do que, e que é de nós mesmas, né? Porque a gente tá separada de nós. E é necessário essa cura, né? Em o feminino, porque o feminino ferido, ele fragiliza o masculino. Não há... Então fica sempre um ciclo infinito. O adoecimento fica geral. Sim. Perfeito. Esse adoecimento que tu falou e essa questão da sociedade hoje, das mulheres, as Anas, as Marias, que não conseguem, na prática, se conectar com esse sagrado feminino, isso me chama sempre muita atenção, porque você vê, na sociedade atual, você acabou de falar de medo, e nós mulheres, nós temos medo de tanta violência a qual somos submetidas com esse adoecimento social de modo geral, porque a gente sabe que é muito mais difícil ser mulher hoje na sociedade. Riscos enormes em todas as ordens. E aí a gente acaba assumindo os lados masculinos do trabalho, do excesso de trabalho, de muitas vezes criar sozinha os filhos, estar ali como mulher e homem ao mesmo tempo. E na hora do nosso sagrado feminino estar na parte da sexualidade especificamente, nossa, somos assim apedrejadas de todos os níveis, né? Ou com palavras ou com ataques físicos. Então, assim, é um adoecimento. Isso que você falou, essa palavra, eu gostei muito. Estamos vivendo um adoecimento do feminino que, como a Rita acabou de dizer, adoece o masculino também, né? Porque eu, fechando a minha fala, eu quero muito lembrar uma coisa que eu sempre costumo falar quando eu vejo homens falando coisas atrozes sobre as mulheres, né? E com palavras absurdas e tal. Eu sempre me faço uma pergunta, essa galera não tem mãe, não? Pelo amor de Deus, como é que eles conseguem falar de uma outra mulher nessa forma e fazer com outras mulheres o que eles fazem? Eles não pensam que a mãe deles pode ser xingada da mesma forma e agredida da mesma forma? Será que esses caras não têm mãe? Eu sempre fico pensando isso. Esses caras não têm mãe? Porque acho que se a pessoa tivesse conectado com esse feminino, ele jamais direcionaria a mulher. Veja bem, exatamente. Ela não é nem humana, sequer humana. Ela não tem o direito de ser humana, de ter defeito e de ter vontade sexual ou de ter nada. Ela é uma máquina que faz a comida deles e que lava a roupa deles e que deixa tudo certinho pra eles verem e uma santa. Eis o adoecimento, né? Por isso que a gente tá vendo as coisas aí. Mas quando eu pergunto se não tem mãe, é no sentido de esse cara não tá conectado minimamente ao feminino. Não. Minimamente ao feminino. Porque os homens também precisam tá Total. feminino. Sim. Aliás, eu acho que é um bom... Eu sei que a gente tá falando um pouquinho já da desconexão, mas falar sobre esses conceitos de energia masculina e feminina, eu acho polêmico e até perigoso, assim. Porque, lógico, nós estamos numa época, e lembrando, nós não estamos falando de gênero, tá, gente? Não estamos falando de gênero, estamos falando, energia feminina, e falando de energia, tá, mas o que é energia também? Né? É muito complicado definir os termos dessa forma, né? Num dos programas, acho que o segundo, eu não lembro. Eu falei da minha energia, o quanto eu acho a minha energia masculina. E Rita, a gente trabalha muito melhor isso. Eu tenho um conceito diferente hoje do como é a minha energia. Exato. E depois eu também ouvindo e falei assim, mas por quê? Por que isso é ter uma energia mais forte? Tem esse nome já ser mais feminina? Então, é feminina também. De repente é uma energia de Artemis. Exato. É bem fome. E eu lembro bem que eu acho que nesse mesmo episódio eu falei, gente, na verdade nem existe isso. E eu volto aqui a trazer a polêmica, eu sei que pode parecer um pouco paradoxal isso que eu vou falar. Então, eu vou tentar me fazer entender. Mas não existe feminino e masculino. Existem pessoas, existem energias, né? A gente chama de energia masculina e energia feminina porque a gente tenta colocar nomes para entender energias que se completam e criam algo. Então, como bruxas, a gente se conecta muito com a natureza, né? Então, ao observar a natureza, percebemos que existem aí dois polos que juntos criam as coisas, né? Então,
né, um cavalo e uma égua, nasce um potrinho, beleza, energia geradora. Araucária é masculina, araucária é feminina, que tem muito aqui no sul. Que aí isso é o conceito biológico da coisa. Exatamente, conceito biológico e não de gênero, né? Daí a gente começa a pensar, mas lá nos primórdios, os homens caçavam e as mulheres ficavam em casa cuidando da caverna. Gente, todos esses conceitos que se achavam da antiguidade estão caindo por terra. Já se descobriram várias ossadas de guerreiras, já se descobriram várias ossadas de homens perto de objetos caseiros. Isso tudo está sendo desconstruído e as pessoas, os estudos que falavam que o cérebro feminino é diferente do masculino, que a mulher é mais emocional e que o homem é mais... Gente, isso tudo é balela. Os cientistas já mostraram que os cérebros são cérebros de pessoas. E vai ter pessoas mais emocionais, vai ter pessoas mais racionais, e vai ter pessoas mais matemáticas, pessoas mais literárias. São pessoas, né? O gênero não é tão importante assim. Mas voltando a falar de energia, uma coisa que me deixa possessa é o termo energia passiva e energia ativa, né? Tudo bem, no sexo... Isso é uma metáfora, obviamente, mas né, como bruxas a gente sabe que o sexo é algo sagrado, a união e tudo. O masculino é o ativo, coisa ele está oferecendo algo, a mulher está recebendo isso, tá? Mas é um momento, gente. É só naquela hora. Depois vai ficar 9 meses de uma energia super ativa em que a mulher está colocando ação para transformar aquilo num ser inteiro, sabe? Então, quando falar quem é ativo e quem é passivo, tudo bem, o homem ofereceu a célula e com todo, né, o respeito aos homens, gente, eu adoro homens, eu sou até casada com um. Mas você dá uma célula no momento e depois você fica 9 meses coçando o saco, enquanto outra pessoa que tá gerando o ser humano, sabe? Quem que é o ativo e quem que é o passivo na conversa? É que se casa muito a energia feminina com a energia acolhedora, né? E esquece que também é uma energia muito feroz. Exato. Experimenta, né, por exemplo, uma leoa, mexe no filhote dela, pra você ver a energia feminina que vem dali. E aproveitando então o teu gancho, que é uma coisa que é um movimento que eu tenho visto, principalmente nas redes sociais e até em pessoas mais jovens, quando se fala de feminilidade, né? E tá tendo um conceito super deturpado sobre isso, e eu diria até preocupante. Porque se fala que a energia feminina e a feminilidade como se fosse a mesma coisa, como se você precisasse exercer, na verdade, não ali a energia que a gente está falando, mas um papel social onde a mulher deve agir, se vestir de uma determinada forma para ser mais feminina e poder ali, de alguma forma, não abafar o outro, abafar o masculino do outro. E não é nem o seu, é do outro. Isso é muito preocupante, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Feminilidade pode ser, sim, a mulher mais delicada, mais acolhedora, mas ela também é a mulher... que tem a bravura, que também é guerreira, ela tem essas duas coisas, isso também é o feminino. E a partir do momento que eu vejo esse movimento, assim, usando a feminilidade como só algo acolhedor, algo passivo e frágil, é preocupante, porque, na verdade, isso é um papel social para uma dominação, seja de uma religião, né? Geralmente são pessoas que estão dentro ali de uma religião, que tem que ser a esposa e o marido, né? Ou simplesmente ali uma coisa bem heteronormativo. E isso é extremamente preocupante, porque aí a gente entra num cenário de dominação. E aí vai para algo muito além, que vai para um viés político e um retrocesso muito grande. Então, assim, a gente teve lutas... se a gente está aqui hoje falando de frente para uma câmera num podcast com mulheres, é porque houve uma luta de outras mulheres, né, que a gente pudesse estar aqui. E aí, quando eu vejo isso, eu fico extremamente decepcionada. Se você quer ser, beleza. Mas uma coisa é você ser por opção e não por imposição, ou por quererem te manipular que isso é uma energia feminina. Não, a energia feminina ela também é feroz, ela também é aguerrida. E não é por você expor isso que você vai estar abafando a energia masculina do seu marido, do seu parceiro, do seu companheiro. Então, tomem cuidado com esse tipo de discurso, porque, na verdade, é discurso de dominação e manipulação.
Exato. Então, tenho esse bom senso. Mascarado de Conectado. feminilidade, de que é bonitinho. Então, assim, bem polêmico. Tem muita coisa, assim, hoje em dia, né? Inclusive, o movimento do sagrado feminino ficou totalmente deturpado, né? Tipo, quando eu comecei a participar de círculo de mulheres, nem tinha esse nome na época de sagrado feminino. Era simplesmente pessoas normais, mulheres de todas as classes, de todas as cores, mulheres que menstruavam, que não menstruavam, e a gente estava em Mulheres trans. Mulher trans, a gente estava em busca desse resgate, dessa conexão com esse feminino divino que eu falei lá no início, de atingir esse lugar dentro de nós, que ainda é esse rio abaixo do rio, que a Clarissa Pinkola fala bastante também no livro Mulheres Correm com os Lobos. E não tinha isso tudo, essa separação. Aí o que aconteceu? De uns anos pra cá, eu comecei a ver um sagrado feminino que ficou impondo regras de como ser mais feminina. Como se conectar com a deusa, com quais deusas eu preciso me conectar. Fala sério, a gente tá saindo do patriarcado das caixinhas que a gente foi colocado a vida inteira, daí a gente sai de uma caixa e vai pra outra. Exatamente, trocando de caixinha. Sabe? Não tem lógica isso. E muita gente tá com esse discurso, assim, e gente que às vezes tem algo grande, algo famoso, algo que atinge muitas pessoas. E aí tem gente lá, às vezes, fazendo de tudo pra se tornar mais feminina, porque ouviu aquela criatura. Sim, como ser mais feminina. Tipo, Eu já vi várias. você não pode matar barata, chame o seu amado pra matar. Faça um favor, sabe? Eu vejo muito isso nas profissões, né? Porque a gente sempre escutou muito, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem, separando. E eu estava vendo outro dia uma entrevista de mulheres policiais, delegadas, né? Mulheres de dupla autoridade. Elas estão num trabalho que era majoritariamente dedicado aos homens, dizendo que era dos homens, e elas estavam ali ainda em posição lá dentro de poder. E elas dizem que, mesmo assim, a maioria dos caras não respeitam. Tipo assim, dão a entender do tipo assim, tá, você tá aí, mas você tá fora do seu lugar. E elas tentando provar o tempo inteiro. Cansativo mesmo, tentando provar o tempo inteiro que não existe lugar de homem e lugar de mulher. Mas o estranho é que quando uma mulher vai assumir um lugar profissionalmente que, entre aspas, ela dizia que era lugar de homem, tem aquela estranheza e toda aquela rejeição. Agora, quando os homens começaram a assumir lugares que, em teoria, eram lugares de mulheres, exemplo, cozinha. Homens começaram a se tornar cozinheiros, chefes de cozinhas incríveis. Não houve esse tanto de estranhamento. Inclusive, muita gente até bate palma. Ué, mas dá vontade de falar, mas então cozinha é lugar de homem, né? Porque vocês falam que cozinha é lugar de mulher. E aí a batalha lá fora, correr atrás de bandido, de homem. Então, tem mulheres sendo delegadas e policiais e homens sendo cozinheiros, mas só as mulheres policiais, as pessoas estranham. Os homens cozinheiros estão achando até o máximo legal, que lindo, que fofo. Então, também tem isso, essa coisa do patriarcado, mostra que o masculino cabe em qualquer lugar, mas o feminino já não. O feminino já tem caixinhas pra gente colocar. Isso fica muito evidente. Falam, quer saber? Cabeleireiro homem é muito melhor. Ginecologista homem é muito melhor. Cozinheiro homem... Gente, que isso, sabe? Então, mulher não é boa pra nada. Mulher realmente... Eu acho até que eu já falei isso algumas vezes, que pra mim sempre o maior problema dessas situações sempre são os estereótipos. Eu já falei isso antes também sobre a questão das bruxas, e repito agora também. Porque antes eu falei ali da mulher, da bravura, mas assim, não excluindo mulheres que são, então, se encaixam nesse estereótipo de ser mais feminina. Até foi algo que a gente estava conversando num grupo de amigos esses tempos, sobre a questão mesmo do cinema, que a gente acaba consumindo muito, né? Sobre a questão de que quando a mulher também é mais feminina, ela é vista como fútil ou burra. E a mulher que é mais masculina, se veste, ela é a mais descolada e vista ali como a mulher amiga, né? A legalzona. Então, assim, a gente vem consumindo várias coisas que só nos confundem, né? Porque parece que a gente tem que ficar se encaixando ou um ou outro. Não, peraí, se eu sou, então, mais a feminina padrão, digamos assim, que visto rosa, né? Então eu sou burra, sou fútil. E se eu sou a que gosta da roupa larga, né? Oversize ali, então eu sou meio moleque. E, gente, tem o feminino e o masculino, tanto na que tá vestindo rosa, quanto que a que não tá. Então a questão aqui não é que eu estou criticando a que, então, tá vestindo rosa ou a que não tá. A questão é que a gente consome coisas que nos fazem, nos rotulam, a gente entra em estereótipos e aí vira uma grande confusão, porque daí tem pessoas que se aproveitam disso para
que se torne tudo uma massa de manobra ali para manipulação e dominação, que é o que eu falei. Quem não se lembra do bela, recatada e do lar, não é isso? O cargo até então ali mais alto de uma mulher, que é a primeira dama de um país, representando um país, era colocada como bela, recatada e do lar. Ou seja, encaixada naquele feminino que você está dizendo que era rotulado. É isso, quer dizer, só isso. E por ela, digamos que ela queira estar, né? Ela se sente bem, confortável neste ambiente, tudo certo, nem por isso ela também precisa ser vista como burra, entende? Como muitas vezes colocar a burra fútil. Então é bem complicado esse tema. O narrativo, ele nunca vai dizer que a mulher é perfeita. A mulher sempre vai ter um problema. Isso Sendo que não existe perfeição, realmente não existe. Em si mesmo, porque a gente não deve definir o que é perfeito e o que não é. Porque a gente não tem regras. Exato. Eu acho que isso é só uma das problemáticas do feminino adoecido, né, na sociedade. Tem várias outras. Até a gente lendo lá sobre quando teve uma época que era, né, a sociedade matriarcal e que o feminino e a terra, eles eram respeitados. E aí, como é que acontece? Todos vocês amigos também. Só que aí começa a ter alguém sempre quer ter o poder, entendeu? Tipo assim, o feminino, ele fala sobre um grande círculo onde cada um tem algo para contribuir. Mas não, daí nesse círculo tem que ter alguém que tem que ter mais dinheiro, que tem que ter mais poder. Alguém ganancioso, que quer tudo só para si e que quer decidir tudo e que quer impor aquilo para todo mundo seguir. E aí começa a bagunça, né? Aí a gente vê a Terra sendo explorada, a gente quer exigir que a natureza siga o nosso ritmo, né? Tipo, a gente não pode ficar sem maçã um tempo, tem que ter maçã o ano inteiro no mercado, né? Tem que ter laranja o ano inteiro no mercado. Então a gente começa a explorar a Terra, a gente começa a explorar tudo aqui, assim, né? Como se fosse nada, né? E isso é uma dos grandes problemas, eu acho, assim. E o feminino, pra mim, é essa energia que vai unir tudo de novo. Partilhar com tudo, assim. Que vai trazer essa visão do outro também, essa visão da vida no centro, não do ego. Não sou eu que tô lá no centro, é a vida que tem que estar no centro, né? A gente vai respeitar mais a vida, mais o outro, mais a natureza. Pra mim, pelo menos, eu tenho essa visão, assim, do feminino, né? Como uma energia criadora também, né? Recomendação de livro. A autora... Não tem, né, gente? A autora, ela estudou quase uma década. Ela fez pesquisas, fez estudos com objetos de ecologia, enfim. Ela mostra como eram as religiões matrifocais. E como depois, mais tarde, os indo-europeus e hebreus apagaram a imagem da deusa. Mas então, Deus era mulher. E assim, eu era criança, mas meu pai e minha mãe deixavam eu assistir televisão normalmente. Eles não eram daqueles pais repressores, dizer isso não é de criança. E eu lembro que com pouca idade ainda, eu vendo as novelas, eu sempre pensava, mas por que Guerra dos Sexos? E eu lembro que eu achei engraçado, porque o meu sobrenome de nascença é Guerra e é da família do meu pai, né? O meu último sobrenome é Guerra. E eu sempre brinquei falando, esse negócio de guerra não tá com nada, esse negócio de guerrear não tá com nada. Eu sempre detestei essa energia bélica. A energia de guerra que eu digo é bélica, né? E aí eu vendo na novela Guerra dos Sexos, eu lembro que sempre tava aquela coisa, homem brigando com mulher e homem brigando com mulher. E eu vivi uma contradição porque os meus pais sempre foram o total oposto. Meus pais, eles nunca brigaram. E assim, nem atrás, sabe? Que a gente fala, não brigavam na tua frente, não brigavam na frente da tua irmã. Não, eles não brigavam. Eles viveram 52 anos juntos de casamento e 55 de união total, até o meu pai falecer. Eles se conheceram jovens, em 69, casaram, e meu pai faleceu em 2022, eles juntos, sempre sem brigar. E eu brinquei com a minha mãe, eu falei assim, mas por que Guerra dos Sexos? Por que o homem tem que brigar com a mulher? Quando eu não fazia nem sombra ainda, de tão pequena que eu era, mas eu já raciocinava em cima dessa coisa de por que masculino e feminino serem antagônicos e não complementares, né? Então a sociedade há anos, séculos, vem sempre separando esse masculino desse feminino, nesse duelo de poder. E por isso o feminino hoje está muito adoecido, porque a gente, como você bem lembrou, já nasce educado para se comunicar com esse masculino, que é quase que obrigatório e automático, mas o nosso sagrado feminino, a gente tem que fazer um exercício dobrado para ir lá se conectar com algo que tinha que ser mais natural ainda do que a conexão do dito masculino. Então, você vê, né? Anos atrás, uma novela, uma coisa que fez um sucesso estrondoso. Na época de A Guerra dos Sexos, era um sucesso estrondoso. E era um sucesso, as pessoas adoravam ver duelo entre mulher e homem.
É bastante curioso a gente ver isso. O clube Do Bolinha, Clube da Luluzinha, exatamente. É muito curioso a gente observar isso, o porquê que chegamos ao ponto que chegamos. Vocês citaram, né, o livro Quando Deus Era Mulher. Como que vocês se conectam com o sagrado feminino em questão de conexão com deuses e deuses, assim? Eu já falei no início, né, que eu sempre gostei de me conectar com, principalmente a parte feminina dessa dualidade que é a deusa e o deus irmãos, né? Mas hoje eu só me conecto com deusas mulheres e o único deus homem que eu cultuo é Cernunnos. Uhum. Até tem um livro muito bom, não trouxe, mas do Narras Dórhades falando sobre o Cernunnos e nessa visão até mostra nesse livro que ele não é aquele deus super machista, sabe? Não, ele, na verdade, ele é um deus bem acolhedor, bem feminino. Mas eu me conecto com deusas, principalmente porque você sabe o quanto eu sou visual, né? Então eu gosto de pegar imagens de deusas e tentar me conectar com aquele feminino, o que ela representa. Uhum. Para mim é o que funciona. Eu acho que eu penso assim, né? Como fazer, por exemplo, uma magia para se conectar com o sagrado feminino. E até naquela relação que eu falei sobre energia ativa ou passiva, né? Tem muita gente que fala, se você quer, por exemplo, ser empresário ou ser empresária, ativa a energia masculina, né? Aquele do chefe, do tal. Eu acho o contrário, né? Assim como eu comentei que a mulher, ela com uma célula, ela transforma em uma pessoa inteira. Eu acho que se você quer criar algo, você se conecta com a energia feminina e faz uma ideia virar uma empresa, faz uma frase virar um livro, sabe? Só de você mentalizar aquele sonho que você, né? Lógico que a gente usa a metáfora da criação como mãe, né? Como geradora, mas estamos aqui falando dessa energia criadora e geradora metaforicamente. Então, se você tem um sonho, eu sempre falo, né, na minha prece a Gaia, que eu geste os meus sonhos assim como você gesta o mundo, né? Então, essa imagem que ela tá sendo grávida do mundo, eu fico pensando, nossa, que eu consiga gestar os meus sonhos, que eles se transformem em seres, às vezes, que até possam caminhar sozinhos, né? Muita gente fala, criei uma empresa e agora parece que ela anda sozinha, parece que se transformou em algo muito maior do que eu pensava. Ou, criei um universo, né? Como escritora que sou, criei um universo, quando eu vi já estava muito maior do que eu pensava. Então, essa nossa energia criadora que pode transformar as coisas que a gente acha que é pequena em coisas enormes, assim. Independentemente do nome das deusas e deuses, eu acho que mentalizar que a gente tem esse poder de criação já é muito poderoso, assim, muito enriquecedor. Eu tento abrir espaço para acessar esse divino que existe em mim. Porque eu acho que a sociedade é como se a gente estivesse, eu gosto de usar esse exemplo, é como se a gente estivesse vivendo com o ar sempre preso. E aí vocês já tentaram falar com o ar preso, fica tudo apertado, a gente não consegue se mexer. E o feminino é tipo, é o que solta, sabe? É essa energia que flui entre esses espaços apertados, né? Então, para mim, é muito importante eu expandir, eu ocupar de novo o meu lugar até dentro de mim, né? Porque a gente foi sendo colonizados até a alma, né? Desde que a gente nasceu. Então, para mim, a forma mais importante de me conectar com, né, a energia do feminino, e aí eu não me conecto necessariamente com alguma deusa específica, né? Eu tento abrir espaço para essa energia, para que possa expandir esse fluxo dentro de mim, para que eu possa alcançar aquela vida que está adormecida, né? Aquela vida que é sagrada e que quer emergir. Então, é isso que eu faço para me conectar, assim. E tem várias formas de fazer isso. Depois eu posso trazer um pouco mais também. Minha conexão com o sagrado feminino é quando eu estou fazendo duas coisas específicas. Quando eu estou escrevendo sobre as minhas emoções, sejam elas emoções positivas, né? Amor, alegria, ou emoções densas, tristeza, raiva. Quando eu paro para escrever, assim, transformando em poesias as coisas que eu estou sentindo ou percebendo, é a maior conexão que eu faço.
Fora isso, quando eu também estou exercendo um cuidado com alguém ou com algum ser, tipo, minha mãe adoece, eu tô ali cuidando dela, ou tem um bichinho que eu tomo conta, né, que é o meu pet, ou uma planta. Quando eu tô fazendo esse cuidado, eu também me conecto muito com o sagrado feminino. Eu realmente não tenho nenhum ritual específico, vamos dizer assim, vou acender vela para Nossa Senhora, eu vou me conectar com Iemanjá. No mar eu também consigo fazer muito isso, só que eu não faço de uma forma consciente. Eu não digo assim, eu vou entrar no mar, conversar com Iemanjá para eu poder acessar esse... Não, é uma coisa que naturalmente vai fluindo. Geralmente, quando eu estou no mar, eu estou exatamente lidando com as minhas emoções e ali aquilo está acontecendo. Então, geralmente é isso. É quando eu estou conectada às emoções, aquilo que eu, no momento eu estou sentindo, e quando eu estou cuidando de algo ou alguém. Esses são os momentos onde eu sinto muito forte esse sagrado feminino emergindo igual um vulcão mesmo. Eu me sinto poderosa e empoderada. Também gostaria de lembrar que, como eu sou terapeuta, eu falo isso do cuidado. O cuidado também, quando eu estou lá numa sessão cuidando de um paciente, né, ele chega para mim com a problemática dele, eu estou auxiliando, eu estou fazendo um cuidado, então ali também eu sinto uma força, um poder muito grande de transformação, que, como eu disse no comecinho, para mim o sagrado feminino é essa força de criação e cocriação e, sobretudo, transformação, né, transformar tudo que já está aí. Então é isso, eu gosto de fazer dessa forma. Maravilhosa, gente, a mesa radiônica desta mulher. Incrível. O tarô desta mulher. Vamos lá, né? Trocando figurinha, tricotando. Sim. Bom, eu gosto muito de exercer no coletivo, como eu comentei antes. Eu me interesso muito pelo outro, né? No sentido, não que, nossa, como ela é empática, mas no sentido de querer saber mais mesmo, sabe? De saciar as minhas curiosidades também. Eu gosto muito de... Até pode soar um pouco masculino isso, mas eu gosto muito da teoria, de pesquisas. Mas é ali onde eu me centro. É feminino. Isso. Muitas mulheres cientistas. É ali onde eu me conecto ao meu momento, né? Eu comigo mesma, como diria assim, onde eu tô ali... Poxa, mas isso aqui, né? E vai indo, e vai indo, e vai indo. E quando eu vejo, é um poço de curiosidades. E isso me faz muito bem. A conexão com a natureza também, principalmente a água doce. Apesar de, enfim, gosto muito do mar também, mas da água salgada. Mas a água doce é onde eu sinto essa conexão, né? E falando de deusas, tem várias que eu me conecto, acho que eu já falei aqui, já falei sobre Vênus, né, Afrodite, Atena também, que tem esse viés da sabedoria, né, a deusa também guerreira, Ártemis, já falei aqui também, mas eu gostaria de fazer um adendo sobre Perséfone. Inclusive até a Adri no nosso círculo, né, falou que se conectava bastante com Perséfone. E eu tava refletindo esses dias o quanto ela é uma das deusas mais humanas, né? Inclusive a Sofia também falou sobre isso, Sofia Fischer também falou esses dias. Eu até achei engraçado que mandei uma mensagem pra ela, nossa, eu tava refletindo sobre isso também. Que ela é uma deusa muito cíclica, né? Ela é a deusa da primavera, mas ela também é a deusa do submundo. Então, isso faz dela muito, muito parecida com nós, porque somos cíclicas, né? E eu gosto muito que existem duas vertentes sobre a mitologia dela. Uma que Hades acaba raptando ela e leva ela de uma forma forçada para o submundo. Mas eu gosto mais da parte que diz que ela foi por conta própria querer ser a rainha de lá. Adoro. Então, acho que a Perséfone, ela é uma figura, assim, bem sobre o que é o sagrado feminino, né? Eu sou a primavera, mas eu também sou a rainha das minhas sombras. Ai, que lindo! Sabe que é interessante, eu fiquei pensando assim, tem tanta coisa que a gente acha que é masculina, mas é feminina. Então, é porque realmente, como a Adri falou, eu acho que o feminino é fluido, né? É que a gente acaba sempre querendo definir tudo. Porque a gente foi criada nesse mundo, entendeu? A gente precisa disso pra ter segurança, entende? A gente tem que rotular, a gente tem que se encaixar. É quase a gente precisa disso pra se sentir seguro, né? Uma coisa muito estranha isso. Controlar. Até como pessoas, né? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou filha de alguém, eu sou irmã de alguém. Vocês são tão mais do que tanto rosto. A deusa tem muitas fases e a magia tá na gente
fluir com todas essas fases, sabe? Eu posso ser dócil, qual é o problema? Mas quando eu precisar ser uma fera e mandar dar um chega pra lá em alguém, eu vou usar a minha força, entendeu? Aquela força que vem lá de dentro das entranhas, eu vou usar essa força pra abrir os meus caminhos também, né? Eu posso ser uma guerreira, mas de vez em quando eu posso dar um respiro pro masculino que me habita. Sem se sentir culpada, né? Isso, porque tem muito isso da culpa. E eu acho bacana também falar sobre a ancestralidade, né? Eu acredito que o sagrado feminino também está muito ligado com isso. Ele é algo que ele está olhando para o passado, para o presente e também para o futuro, porque ele não é um conceito definido como tu falou no início. Ele vai se transformando, né? Quanto mais a gente se questiona, quanto mais a gente abrange mais pessoas, quanto mais as pessoas têm consciência sobre essa energia, sem distinção de gêneros, de orientações sexuais, como a gente falou, mas isso se amplia e mais se abraça. Então ele vai se transformando. Como tu falou, não é um conceito definido. É isso que faz dele tão bonito, né? E sair daquele conceito raso. Do jovem místico que só vai lá ritualizar, tirar foto bonita e comercializar para vender cursos para você. Namastê, gratidão. Se é para definir, a definição é o todo. O que é o sagrado feminino? É o todo, é tudo. Então, assim, não é uma coisa só específica, não é um rótulo, é tudo. E é mesmo. Combinado que é verdade, é a terra, é o tudo que tem nela. E não tem fim, né? O símbolo da natureza, que é o feminino e o masculino, vive mudando, né? O dia, a noite tá aí para provar as estações, as fases da lua. Não tem fim, não tem definição, sabe? É o que é. E até os símbolos, eu acredito que vão se modificando, né? Muito quando se falava de sagrado feminino, vinha o quê? Um símbolo, um útero. Mas, gente, tem mulheres que não têm útero. E nem por isso elas são menos sagradas. O feminino não é um útero. Exatamente. Então, até os símbolos, eles vão se transformando, né? Pra conseguir ampliar isso, chegar a essa consciência a mais pessoas. E agora, rituaizinhos, adoro. Receitinhas de bolo. Como que vocês se conectam com o sagrado feminino? Assim, tem alguma coisinha que vocês fazem bem específica mesmo? Por exemplo, o meu mestre me ensinou um ritualzinho muito interessante, que é você pensar realmente em algo que você quer que venha ao mundo. Então, por exemplo, eu quero começar uma faculdade. Você se imagina fazendo aquela faculdade, não sei, psicologia. Você se imagina fazendo a faculdade, você se imagina sendo psicóloga. E numa sexta-feira, que é dia de Vênus, com uma lua crescente ou cheia, tá? Para que esse sonho cresça ou encha, tá? Lembrando que tem, às vezes, lua cheia, mas ela tá diminuindo. Então, tem que ser quando ela tá aumentando ainda, tá? Você fica na posição de cócoras, que é, tipo, abrir a perna, né? Juntar a mão assim no centro. Respirar fundo, mentalizar seu sonho e colocar a mão no solo. Então, vocês entenderam? Tipo um samurai. Colocar a mão no solo e soltar o ar. Como se você estivesse parindo literalmente aquele sonho, com a vulva bem aberta e mandando pra terra. Já fiz isso, gente, e sempre que eu fiz deu muito certo. Oba! Farei. Eu sinto dessa conexão com deusas da fertilidade, por mais que eu não queira gerar uma criança. Eu uso aqui, né, direto essa deusa da fertilidade, que ela tá ficando preta, porque bruxa preteia prata, né? Mas eu gosto muito dessa questão. Eu gero muitas ideias, eu gero muitos projetos, né? É essa parte da deusa. Muito geradora, filha. Linda. Meninas, mais alguma diquinha? Acho que tem várias formas, né, da gente se conectar com essa energia. E eu acho que, como eu falei, abrir pequenas doses de prazer, de lazer no dia a dia, para alimentar e cultivar o nosso sagrado, né, a nossa deusa interior. Porque se a gente deixar, o externo toma conta e a gente fica seca de vida, né, de vitalidade. Então, eu acho que é bem importante a gente fazer, para mesmo quem não tem muito tempo, porque eu sei que a gente vive, às vezes, numa sociedade que tem uma rotina, nossa, tem pessoas que têm, sei lá, só 8 horas, nem isso, para conseguir fazer comida, dormir, tomar banho, enfim. Mas eu diria para 5 minutos por dia, não se deixa só para os finais de semana, nem só para as férias, nem só para quando tudo tiver dado certo, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir continuar ainda em busca dos nossos sonhos, né? A gente olhar
para nós de vez em quando, né? Nem que seja 5 minutinhos do nosso dia, a gente parar para sentir, às vezes, o que eu preciso. Às vezes é uma comidinha gostosa, às vezes é deitar no tapete da minha sala e ficar ouvindo uma música, às vezes é colocar uma música na minha sala e tomar uma taça de vinho e dançar numa segunda-feira, por que não? E, enfim, eu acho que pequenas doses de prazeres sempre alimentam a nossa deusa, porque até eu vou falar uma outra última frase do livro da, né, Mulheres que Correm com os Lobos, que a Clarissa fala que se a gente não ficar de olho nas nossas fronteiras, alguém vai sempre tentar colonizar a nossa alma. Nossa, lindo, arrepiou, hein? Então eu acho que é nosso dever, que se a gente não abrir pequenos espaços para nós no nosso dia a dia, ninguém vai fazer isso por nós. Então a gente precisa fazer isso por nós, né? Pela nossa deusa interior. Pelo nosso sagrado feminino. Prazer, é isso mesmo, prazer. Sentir prazer. Bom, não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa, mas eu gostaria de ler um trecho de uma música que me conecta bastante com essa questão do sagrado e o meu sagrado, lembrando, né? O meu sagrado, como eu falei desde o início, cada pessoa tem sua realidade, não estamos aqui para julgar, né? Ninguém. Mas essa música me emociona bastante. Provavelmente vocês conhecem, vocês talvez também, que é Triste, Louca ou Má, do Francisco Alombre. E eu quero ler algum trecho aqui, porque eu acho que ela fala muito sobre essa questão da libertação, da autonomia, né, da mulher. E sempre sem romantizar, né, sempre respeitando ali as dores, não só nossa, mas de uma ancestralidade também, eu acredito. Bom, mas não que eu esteja finalizando, viu? Se mais alguém quiser, vou falar agora, só porque, como a Adri disse, né? Sobre se conectar de várias formas, a música também é uma delas para mim. Triste, louca ou má, será qualificada ela quem recusar seguir a receita tal, a receita cultural, do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é seu próprio lar. E aí tem mais um trecho que eu acho belíssimo que fala: eu não me vejo na palavra, peraí, só achar aqui. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou o meu próprio lar. Eu acho essa música belíssima. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui conosco em mais essa lua cheia. Espero que vocês se conectem aí com o sagrado feminino de cada uma, de cada um, com muito amor, com muita energia criadora. E um beijo. A gente vê vocês na próxima lua cheia. Beijo. Tchau.